Então eu trabalhei acho que por 2 horas. Eu fiquei 2 horas ali. 2 horas bastou para você saber que não era aquilo que queria Não, fazer. isso eu devia ter que uns 13, acho que 13 anos de idade e tal. Eu falei, não é isso que eu quero. Então a minha mãe veio, ainda foi conversar ainda, porque na verdade eles faziam, você fazia o curso, eles encaminhavam para o trabalho. E ela foi falar lá com o responsável e tal, falou, olha, não é isso que ele quer, então eu vou aceitar. No começo a minha mãe realmente, porque todo mundo, os meus irmãos já estavam indo para o caminho, né, de treinamento de cães também, e a minha mãe, não, você tem que estudar, vai fazer outra coisa e tal, mas eu tinha certeza absoluta que era isso que eu queria. Então, respondendo a sua pergunta, acho que eu trabalhei 2 horas como office boy. Também é que tem uma situação que o mercado está se profissionalizando cada vez mais, mas ele ainda não é profissional. Mas é importante dizer aqui, o mercado pet está começando a se consolidar agora, né, Luiz? Depois de 50 anos de Brasil, é uma linha do tempo muito interessante, porque os cães primeiro eles estavam no quintal das casas, eram cães de grande porte, cães de guarda, né? E eles estavam lá fora das nossas residências. Aí chegou o alimento seco, para quem lembra, Bonzo, né? Frolic e tudo mais. Esses cães começaram a entrar dentro das nossas casas. Aí eles diminuem o porte e começam a ter um cuidado maior com a saúde mesmo dele. Então, o cão, quando passa para dentro de casa, seja num apartamento ou seja numa residência, ele começa a ter o cheiro dele, característico de animal, e as pessoas começam, então, a procurar uma saúde melhor para eles, com um bem-estar dentro de casa, sem cheiro. E aí entra o serviço de banho e tosa. Quando entra o serviço de banho e tosa, e eu estou falando aí de uma linha de tempo de 50 anos, e o banho e tosa deve ter entrado nos últimos 25 anos, sendo os 5 primeiros muito raiz mesmo, com mangueira, água fria e tudo mais, né? Antes eles tomavam banho com sabão de coco e secavam no sol. Eu tinha um São Bernardo, chamava Fanny, ela era extremamente carinhosa e a gente dava banho nela, no domingo era o dia de dar banho nela com sabão de coco e ela secava no vento, né? No tempo. Então, quando chega o banho tosa e a gente começa a cuidar do animal, dando banho semanalmente, cuidando dele, então começam a aparecer outros problemas e aí surge um braço da clínica veterinária que era mais direcionado à parte de cuidados estéticos e de higiene, que é meio que um paralelo, está alinhado com o banho e tosa do mercado. E aí agora a gente chega com a saúde e o comportamento do animal, que é onde eu vejo que está tendo uma mudança enorme e que faz muito sentido daquilo que o Luiz vem praticando ao longo desses 40 anos. Né? O mercado começou a entender que não só o pet tem que estar dentro de casa, saudável, com tudo que é de necessidade para ele, né, o que faz parte para manter ele saudável, que é a mesma coisa que a gente, que os humanos, né, a gente precisa ter um check-up anual, banhos semanais, um bom alimento, exercícios diários, isso tudo envolve aquilo que o Luiz faz, né? E aí, então, trazendo mais para cá, para a gente, claro, você vai continuar na história que você parou, com o teu irmão e com a tua mãe, mas a gente chega em um momento que o Luiz, trabalhando com isso desde o início, desde os 7 anos de idade, ele começou a, sem saber, ver a necessidade principal desse mundo moderno com os cães dentro de casa, que é o comportamento animal baseado em uma saúde. A gente vai falar muito disso daqui a pouco. Continuando, então, você falou que parou com a tua mãe, com a tua irmã, com o teu irmão, fazendo a decisão de tentar te tirar dos pets. E aí você ficou 2 horas trabalhando como office boy e depois já percebeu que era pet mesmo. Então, essa pergunta foi uma pergunta que eu fiz por uma curiosidade minha. Se ele já tinha, ao longo desses, são 40, quantos anos de carreira? Há mais de 40 anos. Mais de 40 anos trabalhando com pets, especificamente e dedicadamente para os pets. Então eu perguntei para ele, em nenhum momento você saiu do mercado pet para trabalhar com outra coisa? Ele falou, sim, saí 2 horas para trabalhar de office boy, mas já percebi que não era o que eu queria fazer. Então aí... E aí,
complementando isso que você falou, né, no passado, então eu tive aí essas 4 décadas aí, né, para acompanhar e ver a evolução do que chegou hoje os cães, né? Hoje eles são realmente membros da família. Então, lá atrás, realmente você tinha cães de maiores portes, né? Então, no entanto que na minha época, era, até falando um pouco de publicidade, era Rintintim, né? Era Lessie, Nossa, que eram cães maiores, né? Então, assim, os cães, eles eram o usados pessoal vai começar a descobrir nossa idade aqui, Luiz. então, eles eram usados como cães de guarda, né? Então, a maioria, você vê que na época que eu trabalhava, então se preocupava muito nesse treinamento de guarda, então de proteger a casa, tudo. E hoje você tem um Rottweiler no apartamento, por exemplo, que o cara dá qualidade de vida para ele. Hoje os apartamentos têm o Play, né, lá embaixo para Exato. os cachorros se divertirem. Então você tem um Bernese em apartamento, né? Então Samoyeda, né? Sim. Então, mas há um tempo atrás você tinha cães que eram protetores também, eram até por ser casa, na maioria das pessoas, e realmente veio essa evolução. E a gente, na verdade, veio acompanhando essa evolução em relação a comportamento, as raças, né? Hoje nós temos raças que às vezes nem tem no Brasil, né? Então, umas misturas grandes que não estão ainda, fazem parte da FCI, né? Que a FCI é a Federação Cinológica Internacional, né? Que não são catalogadas, mas essa evolução ela veio com o tempo e a gente conseguiu acompanhar, né? Então, e até a forma de trabalhar, né? Então, antes a gente tinha muito esse treinamento a domicílio, 2 vezes por semana, então a gente tinha turmas, né? Então, e fazer esse treinamento hoje, nós criamos um método diferente até para poder dar mais resultado, né? Então, por exemplo, nós temos hoje uma imersão também com cão, por exemplo, que ele fica na escola, por exemplo, uma semana ou 2 semanas nas celas animais é o que vale, dependendo da raça, a 2 meses de trabalho. E a gente veio ao longo dos anos com essa evolução, estudando muito também, porque eu gosto de estudar bastante, e veio acompanhando essa evolução. Então, hoje, por exemplo, a gente consegue, na verdade, dar resultado para cães que venham de outros estados, até de outros países também. Então, eles ficam com a gente, às vezes, o treinamento básico, a gente fala 3 meses, então eles conseguem vir, porque a pergunta clássica das pessoas, Luiz, mas eu vou mandar ele para a escola e como que ele vai obedecer quando chegar na minha casa? O exemplo que eu sempre dou é assim, quando ele sabe sentar, se ensinar ele a sentar, ele sabe sentar aqui, nos Estados Unidos, Aonde no for Canadá, onde e for. com quem Então, for, né? puxar, não te puxar, andar do teu lado, ele vai saber andar em qualquer lugar. Então, é isso que a gente faz. Então, a gente ensina para ele o que é certo, o que é errado, depois a gente prepara o dono. Então, até uma coisa engraçada, quando eu vou dar curso, né? Então, eu vou fazer palestra, as pessoas que querem, nossa, Luiz, a sua profissão é maravilhosa, é legal, eu quero entrar, né? Até para quem quer entrar na profissão. Então, fala assim, eu amo cachorro, tá? É ótimo, é legal você É, amar cachorro, é importante, mas você tem que saber lidar com as pessoas, né? Então, porque eu sempre é. falo, então, lá nesses animais, nós treinamos os cães, né? E preparamos os tutores. Eu falo sempre mudar a postura. Então, porque não adianta, pode ser o melhor treinador do mundo. Então, se você tem um cão treinado e você não acompanha o treinamento e não aprender como lidar com ele não vai te obedecer.